Olá pessoal, sejam bem-vindos. No nosso encontro de hoje, nós vamos continuar os estudos da Gestalt que foram iniciados na primeira aula. Nós vamos ver que a Gestalt, como me perguntaram, tem a seguinte filosofia do ponto de vista prático. Você tem a linha, você tem as cores, você tem as formas, isso gera texturas, padrões, ritmos, etc, etc. A Gestalt enxerga que se você pegar a linha isoladamente, mais as cores usadas, mais as configurações formadas, o todo é maior do que a soma das partes. Ou seja, quando você junta tudo, o significado, o que você consegue extrair durante a fruição, durante a contemplação, durante o entendimento, vai ser algo muito maior do que se você simplesmente somasse as partes. A gente sabe que você pega 1 mais 1 mais 1, 3. Na arte, não. Nas linguagens musicais, visuais, se você soma uma parte, acrescenta outra e mais outra, o resultado vai ser maior do que a soma dessas três partes. Ou seja, assume-se, adquire-se significados diferentes. Dentro da percepção e Gestalt, nós tivemos os estudos na década de 1950 de Rudolf Arnheim e Gillian Scott. Foi uma época onde espolcaram essas pesquisas. Nós vamos nos basear agora nas desses dois. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você vai iniciar um trabalho, já existem lá presentes forças invisíveis. Então, quando eu pego aqui, eu tenho essa tela, eu vou trabalhar nesse campo retangular. Aqui já tem uma série de forças atuantes em função do nosso costume matemático de dividir, perceber ali é o meio, ali é a diagonal, ali é a outra diagonal, ali é o encontro das partes, os terços. Nós já temos essa coisa cultural e isso faz parte do ser humano. Nós temos esse pensamento matemático. Mas eu não gosto de matemática. Você pode até acreditar que você não gosta, mas a matemática faz parte da sua vida. Quando você entra numa sala e você vê um quadro torto, aquele é um pensamento geométrico. Ali você começa a fazer conta, está mais alto para cima, está mais alto para baixo. Aqui também é a mesma coisa. Quando eu te entrego um campo em branco, eu já tenho forças atuantes. Uma pergunta que me fizeram, também da aula passada, é se essas regras que nós estamos estudando, se elas não tolhem a criatividade. E eu vou dizer para vocês que não. Existe um entendimento muito ingênuo da criatividade, de uma liberdade total e irrestrita, talvez até de uma forma terapêutica. Na arte-educação ou na arte-terapia, você consiga trabalhar propostas de uma liberdade total em alguns momentos. Mas no produto de arte, na arquitetura, na escultura, no desenho, na música, você tem liberdade total, até você fazer o primeiro tracinho. Quando você fez o primeiro tracinho, na realidade, a sua liberdade acabou, essa liberdade total. Porque quando você fizer o segundo traço, você vai procurar interrelacionar essas duas coisas, essas duas partes, para que elas criem algo maior, algo com um outro significado. Aí você
põe mais uma cor aqui. Não é uma cor qualquer. É uma cor que você escolheu, estudou, às vezes até se programou, preparou, foi lá e aplicou a cor. Liberdade da forma ingênua. Então, você quer liberdade total, você amarra um pincel no rabo do cavalo e o cavalo começa a pintar. Isso talvez seja uma liberdade total. Você mostra a obra, mesmo que ela venda, embora o objetivo aqui não seja esse, nós estamos aqui para alertá-los e prepará-los para outra coisa. Mesmo que aquela obra pintada com o rabo do cavalo venda, essa vendagem não quer dizer nada. Ela não inutiliza os estudos que nós estamos fazendo. Lembre-se, como eu falei na primeira aula, a gente queria saber por que alguns trabalhos nos parecem tão bons e outros nem tanto. E são esses parâmetros da composição que nós estamos esmiuçando. Então nós temos, isso é sempre, hein? Nós temos tipos de equilíbrio. Quando você coloca uma tensão do lado esquerdo, você precisa compensar essa tensão do lado direito. Quem fez os cursos de História da Arte comigo, estilos da arte, viu que muitos artistas, principalmente aqueles da arte pela arte, da arte concreta, da chamada arte abstrata, se preocupavam com isso. Eu coloco uma direção aqui, eu preciso resolver essa tensão, essa direção, esse peso, para que o quadro me passe essa ideia de equilíbrio. No final, nós vamos até ver alguns exemplos e algumas técnicas simples para você avaliar se o seu trabalho está equilibrado ou não. O primeiro deles, o mais elementar, segundo Arnheim, é o simétrico. O fato de ser elementar não significa que ele é ruim, que ele não possa ser usado ou que você não possa criar bons símbolos, bons ícones, boas pinturas, ilustrações. Aqui nós temos um caso clássico, a cruz vermelha, onde eu tenho alguns eixos de simetria. Eu tenho o vertical, eu tenho o horizontal e eu tenho esse diagonal aqui, ó, tem uma outra simetria para o outro lado também. Tenho 4 eixos de simetria evidentes, que na realidade você pensou em 1/4 do trabalho, porque os outros 3/4 são iguais. Acabou-se criando um símbolo de uma pregnância impressionante. Você bate o olho, você já sabe, você identifica, já conhece os significados por causa da nossa cultura, então ele resolve o problema. Ele é bom. Ao que se propôs, ele resolveu o problema. Aqui nós temos um outro. Esse mostra muito bem essa questão de que o todo é maior do que a soma das partes, porque nós temos aqui um equilíbrio em um eixo, no eixo horizontal apenas, pensou-se em meia composição. A parte de cima é igual à parte de baixo, elas são espelhadas. Mas aqui eu posso imaginar como uma lua passando na frente do Sol, ou a representação de um planeta passando na frente de uma estrela. Veja, eu tenho significados. Isso aqui é uma técnica do fechamento, talvez. É um bom trabalho. Temos a estrela de Davi, que também é de uma simetria. Essa simetria, quando você usa, você quer passar um certo equilíbrio de conformidade, de concentração, de foco. Repara que aqui eu tenho um equilíbrio nesse eixo vertical, neste inclinado,
para o outro lado. E eu ainda tenho esses eixos aqui, ó, o horizontal, o desta inclinação e o desta outra. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 eixos nesse desenho. Um desenho totalmente simétrico. São 2 triângulos equiláteros que formam um hexágono e que dão origem aqui a outros. Tudo bem. Ele é simples, mas o equilíbrio simétrico pode ser perfeitamente utilizado. A gente vai notar que muitos artistas o evitam. Eles procuram algum elemento para quebrar essa simetria total. Mas na parte de símbolos é muito comum nós os vermos. Uma outra modalidade é o equilíbrio reverso. Ele até parece um simétrico, mas ele é um simétrico que houve uma torção. É como se a pessoa pegasse aquela estrutura, aquele desenho e fizesse uma torção nela. Veja que ela vai gerar um desenho simétrico reverso. E aqui nós temos uma reversão de cores. Não houve essa torção, como nos outros 2 casos, mas eu fiz um jogo de cores. Quando aqui é preto, ali é branco e vice-versa, que acabou me criando o mesmo efeito reverso, não da estrutura. Aqui, eu usei a palavra cores, né? Mas é um trabalho acromático. Aqui eu não tenho cores. Às vezes eu vou usar o termo cores, mas aqui é acromático. Eu tenho valores. No caso aqui, os 2 valores extremos. Eu tenho o branco e o preto. Nos programas gráficos, você trabalha com a intensidade, você trabalha com a luminosidade para obter esses elementos. Positivo, negativo. O que seria? É muito parecido com o terceiro caso, onde eu tenho uma reversão da estrutura, é um espelhamento, e agora eu tenho um positivo negativo. Ou seja, ele tem a ideia da última quadrícula, em que as cores vão ser invertidas, mas ele tem a estrutura nesta linha aqui. Novamente, posso ter uma estrutura absolutamente simétrica e trabalhar com a reversão de cores, o chamado positivo-negativo. Agora nós vamos entrar no equilíbrio relativo. O que significa isso? É um equilíbrio que depende de fatores culturais. Repare que aqui eu coloquei um personagem menino, aqui eu coloquei uma personagem menina, e do ponto de vista da nossa cultura, eles se equilibram. Eu tenho um humano aqui, a representação de um outro humano aqui, e o peso visual é o mesmo. Se eu, obviamente, tivesse deslocado esse desenho totalmente para a direita, de forma que o menino se aproximasse do canto, eu desequilibraria. Eu precisaria que a menina também fosse para aquele lado, ou eu precisaria colocar alguma mancha aqui, alguma coisa que equilibrasse a composição. Aqui cabe dizer que vale para qualquer coisa. Eu posso colocar um cubo e uma esfera. Eu posso colocar uma moeda e uma cédula. Veja que, para a nossa cultura, a gente vai interpretar como pesos equivalentes. Posso colocar um leopardo e uma onça. Uma outra modalidade, são as modalidades principais, as clássicas da obtenção do equilíbrio, é a central. É quando eu me preocupo com o centro. Veja aqui, a continuidade te leva para o centro, tem formas semelhantes, e a continuidade me leva para o centro.
Aqui eu tenho o centro, mas eu tenho um centro expandido. Não significa que quando fala centro tem que ser absolutamente centralizado. Não, aqui eu tenho um centro expandido, onde é uma região central. Repare esse caso vai explicar muito bem. O ponto central não está no centro, ele está deslocado para a direita. Este ponto é o ponto que centraliza as nossas atenções. É o ponto onde essa continuidade, essa semelhança, os pontos de fuga, o encontro dessas diagonais, a linha do horizonte, acabam centralizando a minha atenção aqui. Uma pergunta que poderia surgir é, então quer dizer que sempre que eu usar ponto de fuga, esse ponto de fuga vai ser o ponto mais importante da composição? E a resposta é não. Ele pode ser, você pode usá-lo como um ponto importante da composição. Mas eu vou mostrar um exemplo hoje onde o ponto de fuga não faz a menor diferença, não tem nada nele, ele está abandonado, a pessoa conseguiu equilibrar por meio de outros elementos. E do ponto de vista hierárquico, o ponto de fuga, aqui, ele é tudo. Na composição que eu vou mostrar, ele não faz a menor diferença. Do mesmo jeito que nós usamos o equilíbrio central, nós podemos adotar uma abordagem radial. Como seria? Eu deixo o centro mais livre e eu trabalho no canto da composição. Repara que geralmente o ponto central é aquele que está mais acumulado, é o que tem as maiores tensões. Agora, se você faz a opção de obter um equilíbrio radial, esse é um trabalho do Claude Lorrain, é um dos maiores pintores do Sol. Vale a pena olhar as obras dele, porque ele tinha essa característica assim, ele deixava, e parece que até ofusca a vista. Você olha, parece que esse sol, se você se deixa levar pela pintura, parece que esse sol está ofuscando a sua vista. E aqui nesse caso, eu tenho um ponto de fuga aqui. Repare que esse ponto de fuga ele até poderia ter usado de uma forma subliminar, para colocar a assinatura dele aqui pequenininha, mas no caso ele não usou para nada. O ponto de fuga fica numa parte menos importante da composição. Se o equilíbrio ele não é central, não é radial, não é relativo, não é simétrico, não é reverso, ou seja, se ele não está em nenhuma das categorias que nós analisamos, mas você olha para a imagem e você continua achando que ela está equilibrada, então esse equilíbrio chama-se oculto. Isso é um trabalho que eu desenvolvi baseado na divisão áurea, mas, veja, é difícil. Na próxima aula nós vamos estudar a divisão áurea. É um número muito quebrado. Para quem tem experiência, a pessoa pode até supor que seja, mas é um trabalho concreto, é um trabalho geométrico, envolvendo vários elementos. Eu tenho aqui toda uma direção que você é obrigado a seguir, pontos muito fortes, outros são necessários para a obtenção do equilíbrio. Então você olha essa estrutura, você fala, puxa, ela está equilibrada, mas eu não consigo. Talvez a pessoa forçando um pouco, ela poderia achar aqui um equilíbrio central, mas não faz muito sentido. Esse tipo de composição caracteriza-se como oculto. Agora nós vamos analisar o equilíbrio e a composição.
Aqui eu tenho o autorretrato do Courbet. Uma boa técnica para você saber se o seu trabalho figurativo está equilibrado é olhar de lado e de ponta cabeça. Olhando de frente assim, você fica tão preso a nariz, olho, boca, cabelo, que você nem teria reparado como há um aspecto angular nesse trabalho. Parece quase uma bandeira aqui, ó. Você só nota isso quando você vira de ponta cabeça. Porque aqui você deixa de ver um pouco as coisas que estão sendo representadas e passa a notar mais as formas. Veja como essa forma, esse triângulo aqui do canto, como ele se destaca de ponta cabeça e como aqui ele é quase irrelevante. Ele não é relevante, mas a nossa percepção vai ficar em outros lugares. Quando vira de ponta cabeça, olha o peso desse triângulo. O ponto de interesse, então, é quando nós, aqui no caso, por meio da continuidade, por meio da semelhança, por meio da proximidade, é um exercício feito por um aluno, uma colagem de quadradinhos aqui, e ele obriga você a este ponto de maior interesse. É um equilíbrio central. Repara agora aqui de uma forma mais orgânica. Nós temos aqui um equilíbrio central. Você é obrigado a ir aqui. Claro que você não vai ficar preso só aí na composição, mas aqui é o ponto de interesse, é o maior ponto, é a conversa, é o contato entre o extraterrestre e o menino. Predomínio e contraste. Eu diria que essas são duas chaves para que você não erre. Esse R é entre aspas. Não vai achando, então existe erro. Claro, não, existe, obviamente. Mas eu estou meio perdido, a composição está muito complexa. Bom. Então passe a fazer uma análise do predomínio e do contraste. Mas predomínio e contraste do quê? De tudo. Das direções, das configurações, das formas que você escolheu, dos valores, ou seja, do claro e escuro, das cores, das texturas. Vamos analisar esses 4 exemplos. Aqui eu tenho o emblema da Porsche, que ele tem um predomínio de dourado. O dourado predomina e os demais elementos contrastam. Esse predomínio é você ter de 60 para cima. Às vezes 55% é muito pouco, a gente fica em dúvida. Você vai ter 60% para cima do mesmo. Repara como o amarelo aqui domina. E eu tenho o cavalo, que é um símbolo de um aviador italiano. O avião dele tinha esse desenho. O símbolo da Ferrari, tipográfico. A bandeira da Itália. O amarelo de Módena. Ok, mas eu tenho um predomínio aqui. Predomínio de formas geométricas e um contraste de uma forma feita à mão livre. Aqui eu tenho um predomínio de curvas. É simétrico, tá vendo? O equilíbrio simétrico aqui. Um predomínio de curvas e aqui eu vou ter um eixo vertical forte, um eixo horizontal, porque ele é mais largo do que alto. E eu vou ter tamanhos de configurações, eu vou ter umas áreas meio parecidas e vou ter
elementos muito grandes. Olha aqui, eu tenho um predomínio de linhas curvas e um contraste de linhas inclinadas. Se você pegar essas linhas e esticar essa linha, mais a de dentro, e esticar, você vai ver que você vai ter mais linhas curvas. O próprio emblema é curvo. É o predomínio. Aqui também nós temos as texturas. Repara, eu tenho um predomínio desse tipo de textura e eu tenho um contraste do liso. É interessante, todas as leis, todos os parâmetros, todos os fundamentos que nós estamos estudando estão presentes. Um dos mais importantes é a relação figura-fundo. Eu falei em predomínio, né? Como é que eu não tenho um predomínio muito evidente, a quantidade de preto é parecida com a quantidade de branco e vice-versa. Quando eu coloco essa imagem, mais as crianças, os adultos são mais reticentes. Um peixe e ali o fundo, o olho do peixe e tal. Aqui eles veem uma árvore iluminada e a lua cheia. Por que eu tenho esse... Por que a figura lá vira fundo e o fundo vira figura? Eu não tenho muito bem estabelecido um predomínio aqui. Eu tenho uma relação figura-fundo reversível. O que eu quero dizer com essa imagem? Que sempre que você pintar uma figura, você tem que pensar na figura. Mas você deve se preocupar com o fundo. Olha que belo exemplo aplicado. Aqui você tem a figura, você tem um rosto, você tem, ao mesmo tempo que você tem um homem jogando golfe, e o fundo é o elmo, é o capacete, é o elmo que ele está usando. Espartano. Vejam os princípios que nós já estudamos aqui presentes. Nós temos a proximidade, temos a continuidade, nós temos o ritmo, que a gente ainda não estudou, nós temos a diminuição do tamanho, que nós ainda não estudamos, nós temos o ponto de interesse e a relação figura-fundo, muito evidente. E ele é reversível. Uma hora é figura, outra hora é fundo. Você não sabe se você olha o homem jogando ou se vê o espartano. É um belo trabalho. Tudo deu certo aqui. Veja aqui essa iniciativa, onde nós temos uma representação iconográfica da África e nós temos a relação figura-fundo reversível. Você vê as crianças, aqui a criança, o adulto olhando para a criança olhando para o adulto. Você até vê o olho da menina olhando de baixo para cima. E você tem a África. Quando você faz a África, você tem um oceano. Quando você pensa no oceano, esse aqui vira fundo. Esse aqui também é muito delicado. O animal e a moça. Como eu já falei, nós temos o ritmo.
Mondrian passou grande parte da vida dele estudando equilíbrios. Essa manchinha preta não pode sair daqui, essa vermelha nem pensar, não pode entrar 1 centímetro que for, nada. Está equilibrado. No entanto, é um equilíbrio mais estático. Depois ele se interessou pela música boogie-woogie, ele fez esses trabalhos. Veja como o ritmo ali é muito diferente desse aqui. Aqui você tem uma música lenta, um largo, uma música mais meditativa. E aqui você tem uma música dançante, uma música, aquele piano que toca muitas notas. Tensão e monotonia. Tensão e monotonia precisa ser entendido. Não é que a monotonia é aquela coisa tediosa, não, é um recurso. Monotonia é aquela coisa que é contemplativa, tranquila, que te leva à introspecção. Tem trabalhos que querem isso. Quando você ouve aquela missa gregoriana, onde o padre fica cantando daquele jeito e não varia muito, chega uma hora que você começa a pensar na própria vida. E a tensão não é aquela coisa ruim, tá? Aquela coisa às vezes necessária. Por que o filme de terror ele tem que ter partes muito calminhas, muito tranquilas? Justamente são essas partes que fazem o filme ficar aterrorizante. As pessoas... Tem aquele filme do Drácula. O Drácula matou alguém de madrugada. Aí começam a reunir as pessoas para ir atrás do castelo lá. Começam 9 da manhã, tá tudo muito ensolarado. As cores do filme têm uma palheta alegre, tranquila. E aí vai passando, chega 3 da tarde, estão terminando. Oba, já são 3 da tarde, vocês vão ter que ir até lá ainda. E começa a tensão. Começa a mudar a trilha sonora. Então os homens estão indo ali, subindo a montanha, se aproximando do castelo do Drácula. Isso tudo é o que vai gerar o grande medo. Se você pega um filme que ele só tem cenas de terror do começo até o fim, ele se torna monótono. Ele deixa de ser tão aterrorizante. Se você pega um filme de ação que tem ação do começo até o fim, ele se torna cansativo. Então a tensão e a monotonia têm esse aspecto. É uma estratégia. Dessas duas imagens, qual você consideraria tensa e qual seria monótona? Me parece que vocês acharam a da esquerda mais tensa e a da direita mais monótona, mais contemplativa, mais calma, mais tranquila. Os elementos dizem isso. As cores aqui, o ritmo, o contraste. E aqui algo menos saturado, com menos elementos, tudo levando a uma contemplação mais tranquila, mais serena. E a unidade orgânica que nós estudamos já na aula passada. Eu trouxe um cartaz de uma exposição e esse aqui é uma apresentação de um produto. É tudo muito bom, mas eu teria feito uma coisa, eu teria colocado esses tênis para dentro, os dois para dentro e não para fora. Que aqui, veja, você fica navegando
por essas informações, há uma hierarquia muito boa. Quando eu chego aqui, eu sou tentado a ir para o cartaz que está ao lado. Ao passo que se isto tivesse espelhado, apontando para dentro, eu necessariamente voltaria para dentro da composição. Isso é só um detalhe, mas às vezes é essa pequena diferença que faz a diferença. Textura. Hoje eu falei bastante de textura, eu citei essa palavra algumas vezes. Textura muitas vezes está na relação do tamanho. Aqui eu tenho um pattern, eu tenho um padrão. Ou seja, dessa pintura das pessoas atravessando a rua, eu diminuí, coloquei lado a lado, e dependendo da distância que você olhar isso aqui, isso deixa de ser a pintura e se torna textura. Como vimos naquela foto de Nova Delhi, onde a cidade virou uma textura. Temos aqui uma figura de média pregnância, porque ela te obriga, ela não é imediata, ela te obriga a observar um pouco mais, descobrir o contorno aqui, onde acaba o animal, onde inicia a planta. Então, eu tenho alguns elementos, eu tenho um excesso de informações, e isso faz com que a pregnância, embora seja uma foto maravilhosa, houve essa escolha. A gente nota que o assunto aqui é textura. Foi proposital isso. Como uma placa de sinalização para entendimento imediato, não está bom. Como uma fotografia artística, está maravilhosa. A pessoa sobraria até um espacinho aqui para uma assinaturinha aqui, ó. Porque está tão pesado para cima, a proximidade do animal com a borda criou um espaço aqui para você colocar uma mancha aqui, ó. A seta do mouse já equilibra, já traz, poderia ser colocado um logo da empresa que está patrocinando, etc. E aqui nós temos a hierarquia, o que é muito importante hoje em dia. Os grandes trabalhos, as grandes enciclopédias, os softwares, têm essa questão da hierarquia. Você lê o título, é isso que eu estava procurando. Aí você vai para o subtítulo, ou para uma chamada, para uma pequena sinopse. Você fala, não é isso, é desse tema, mas não é essa pessoa que eu estou procurando. Eu estou procurando um outro atleta, um outro artista, eu estou procurando um outro político. Sim, é esse que eu estou procurando. Aí você entra no texto, porque você queria se aprofundar. Vimos um caso desse naquele curso dos estilos, sobre o estilo internacional. Vimos exatamente um caso desse, onde eu tenho o título tem que te chamar a atenção de imediato, alta pregnância. Aqui a segregação até que não se preocupou tanto em separar, mas há uma alta pregnância. War, você já bate o olho. Aí você lê aqui o subtítulo, ou uma pequena explicação, o autor. Se te interessou, aí você mergulha nos textos. Todos esses trabalhos conhecidos do design brasileiro tiveram essas preocupações. O Vonner, Alexandre Vonner, foi um grande estudioso da Gestalt e dos elementos da percepção. Reparar a clareza. Você bate o olho,
A mensagem já te informa, ela diz o que você estava procurando. E, claro, que tem um último elemento muito importante que às vezes negligenciam, que é a questão de você antever. Não adianta, às vezes você faz no computador, aí você aplica na fotinho que você tinha lá no computador, você manda ampliar. Às vezes isso não resolve. Você, quando é feito, quando está lá, quando foi aplicado, quando está instalado, você nota uma coisa que você não tinha preocupado. Algo que você não tinha antevisto. A porta dessa van trazia o Starbucks. A pessoa não imaginava, ela não tinha ideia de que se ela abrisse a porta, ela ia criar uma outra palavra com um outro significado e que ela seria num termo de baixo calão. Deve ter feito no computador, mostrou, todo mundo aprovou. Faltou ter a ideia de falar assim, bom, essa tipografia ela vai se movimentar. O que vai surgir disso? Veja que desagradável. Foi feito um projeto muito bem feito, tal, e houve uma coincidência justo na maçaneta. Acaba causando o riso. Tudo bem. Mas às vezes quem te encomendou não vai ficar tão feliz. Por isso que você deve ter controle total do projeto. Às vezes imprimir em 3D, ter uma miniatura, fazer, olhar. E aqui agora, por fim, a questão da instalação. Quem criou o quiosque e depois o designer gráfico que fez aqui, aplicou a foto, a tipografia. Como é que ela ia imaginar que ao lado ali ia ter uma lixeira e a menina ia ficar lambendo o lixo? São coincidências que, quanto mais você conseguir evitar, melhor. Como eu acho que você deveria estudar? Deveria pegar um papel, fazer alguns desenhos, não precisam ser figurativos, alguns desenhos, algumas composições, notar se você está tendo controle total dos parâmetros que nós estudamos até agora, como aquele logo do Spartan, do jogo de golfe. Ali você vê que a pessoa tinha controle de tudo, equilíbrio, ritmo, proximidade, semelhança, ponto de interesse, relação figura-fundo, tudo que você imaginar, ele colocou ali. É claro que o seu trabalho não precisa envolver tudo, mas vale a pena você passar a refletir. No trabalho, por exemplo, de direção de arte, o diretor de arte tem que ter toda essa biblioteca, todo esse conhecimento, todo esse cabedal para receber os trabalhos dos designers, dos publicitários, bater o olho e falar assim, ok. Você falar gostei, não gostei, não quer dizer nada. Você vai falar assim, sim, está muito bom, gostei deste encaminhamento que você deu, a paleta de cores está boa. Você falar assim, não sei, está faltando alguma coisa. Você é um péssimo diretor de arte. Você tem que chegar e falar assim, olha, por favor, tem que trocar essa tipografia, faça outras tentativas aqui, essas cores não estão funcionando, crie uma variação de cores, vamos ver se você consegue uma paleta mais feliz. Aí sim, o designer pega aquilo, ele volta para sua mesa, para o seu computador e ele consegue saber exatamente o que ele vai fazer. Termos abstratos assim, não gostei, não sei, não deu aquele tchan, você não disse nada, você não falou nada, você só deu o seu gosto pessoal sem uma orientação precisa. Quem é diretor de arte tem que dirigir.
Espero que vocês estejam gostando. Eu acho que são muitos elementos. Valeria a pena fazer anotações, rever o vídeo e começar a aplicar esses conceitos no mundo que te cerca, nas embalagens que estão em cima da mesa, na roupa que você usa, nas pinturas que estão na sua casa. Valeu, deixem suas dúvidas, um forte abraço, até a próxima.